Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram um caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Quando falamos sobre mídia e comunicação de massa, é impossível não falar sobre as propagandas. Ao utilizar palavras de forma retórica, acompanhadas de uma ideia supremacista, conseguimos convencer qualquer um a qualquer coisa. Foi o que aconteceu na Alemanha nazista, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e também do outro lado, nas nações em que a informação era censurada pelas ditaduras. Dois nomes foram essenciais para a ascensão da propaganda do partido nazista: Adolf Hitler e Paul Joseph Goebbels. Paul, inclusive, atuou durante anos como ministro da propaganda nazista. Na época, ficou conhecido pelos seus discursos inflamados e antissemita que eram feitos em praça pública. A imprensa, a mídia, é sempre um instrumento de evolução, né? E nós sabemos que tudo que a gente deixar no meio do caminho, em qualquer área, a gente vai voltar para pegar. Temos que aprender que existem vários caminhos que conduzem à paz, à tranquilidade. O caminho maior, amor e trabalho, que ocupa a mente. Trabalho em prol de nós mesmos, trabalho em prol do próximo. Chegamos na era da internet, onde os meios de comunicação não são mais convencionais como antigamente, onde só existiam a televisão, o rádio e o jornal. Hoje, a informação cabe dentro do seu bolso. Na hora que eu vivo num mundo democrático, certamente se eu adoto Jesus como modelo, eu vou ser balizada pela lei áurea de Jesus, que é querer para o outro o que a gente quer para a gente. O trabalho da mídia nos esclareceu com o tempo sobre o terrível Hitler, as atrocidades que ele cometeu, mas também traz um Papa, o Papa Francisco, cuidando dos pobres, dando dinheiro aos pobres. Traz a história de Chico Xavier, alma divina, espírito bem desenvolvido. Como vimos, a influência da mídia definiu o rumo da história e moldou o mundo como vemos hoje. Mas não pense que isso vale apenas para a TV ou qualquer outro meio de comunicação em massa tradicional. O mesmo vale para a internet quando falamos em fake news. Em tradução livre, esse termo significa notícias falsas, que consiste basicamente em instituições ou pessoas que distribuem de forma deliberada desinformação ou boatos via site de notícias e redes sociais. Nos últimos anos, vimos um uso mais político dessas notícias. E para quem duvida que esses boatos não surtem efeitos na sociedade, é só observarmos o resultado das eleições presidenciais em 2017 nos Estados Unidos e a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. O uso de fake news foi decisivo para os dois casos. Na medida em que amadurecem, eles vão compreender que o papel maior deles é elevar corações. Então é necessário uma espiritualização, uma compreensão de que a vida continua em bases melhores e de que nosso destino é a luz. Infelizmente, as fake news não são as únicas coisas preocupantes na internet. Diferente das mídias tradicionais, que separam seus conteúdos de acordo com a faixa etária do público, a internet é um mundo completamente livre para todos, independente da idade. E são nestas situações, longe da supervisão dos pais, que muitos jovens brincam com a vida e a morte em jogos e desafios letais, como o desafio do desodorante, o jogo da asfixia e o mais recente, a baleia azul, responsável por diversas mortes e mutilações em diversos países, inclusive no Brasil. Foi o caso do filho de Demetrio Gereissati, que perdeu a vida ao realizar um desafio perigoso da internet. Demetrio Gereissati atualmente é palestrante e fundador do Instituto de Me Cuida.
Sua vida tomou um rumo diferente quando o presidente da ONG foi atingido por uma tragédia que, mais uma vez, o mau uso da internet está envolvido. Então, em 2014, em junho de 2014, eu perdi meu filho Dimitri, 16 anos de idade, e ele foi vítima de uma brincadeira perigosa, de um desafio de internet, que é o jogo do desmaio. E à medida que a gente foi tomando conhecimento da existência desses jogos que a gente sequer conhecia, foi aprofundando tanto os nossos estudos, as nossas pesquisas, como buscando informações e se aproximando de entidades em outros países, a gente identificou que essa é uma prática muito antiga, mas que hoje é extremamente difundida e que se propagou de uma forma muito grande pela internet. Então, em 2010 existiam 500 vídeos no Brasil sobre brincadeira do desmaio e hoje existem 28 mil. Ligamos-nos àqueles que se assemelham a nós. Nossos pensamentos se unem a pensamentos afins. Demetrio usou sua tragédia familiar para ajudar outras pessoas que sofrem com a perda de filhos e entes queridos por causa dos jogos perigosos propagados no YouTube. O Instituto de Me Cuida atua em Fortaleza no desenvolvimento de pesquisas, divulgação de informação e troca de experiências com diversos países do mundo. Sua missão? Valorizar a vida e dar apoio aos sonhos dos jovens. Eu acredito que a força que a gente teve, a graça de ter recebido, veio muito da espiritualidade e da abertura para uma aceitação e transformar essa aceitação em uma ação que pudesse contribuir com as pessoas, que pudesse contribuir com as crianças, com as famílias. Então foi a saída que eu encontrei para continuar vivendo, continuar amando, continuar sorrindo. E eu tenho um apoio muito grande da minha mulher, que a gente tem uma sinergia, uma convergência de ideias e de ideais muito grande. Então, um dá força ao outro e juntos a gente vai tocando o que a gente entende ser uma missão e, principalmente, é a forma que a gente sente mais próximo do Dimitri no nosso dia a dia. Esses desafios são mais comuns do que imaginamos. Um outro caso fatal que ocorreu no Brasil foi a morte de Breno, no ano de 2015. Adalto Júnior, infelizmente, teve uma experiência trágica em sua família por conta de uma brincadeira perigosa que acontece no YouTube. Infelizmente, o meu filho de 18 anos desencarnou participando de uma brincadeira perigosa. Dentre as modalidades, o jogo do desodorante. O jovem Breno era nadador, um menino alegre e cheio de vida, que tinha acabado de passar em 5 faculdades, mas por causa de uma brincadeira realizada com amigos e tirada do YouTube, acabou perdendo a vida. Eu vi o laudo médico, foi terrível. Eles se debateram, eu não estava em casa, foi os relatos que eu vi. Ele queria voltar de qualquer maneira. Ele queria tornar outra vez, mas não deu. E dentro do pulmão, pelo laudo médico, foi encontrado gás do desodorante. O que eles querem? Eles querem chamar a atenção, né? Eles querem atingir um público chamando a atenção. Mas essas coisas que eles usam para chamar a atenção são destrutivas. Adalto, que tem conhecimento sobre a doutrina espírita, relata o seu choque ao descobrir o desencarne do seu filho e também conta pra gente o que ele leva dessa vivência trágica e inesperada. Eu vim de ônibus a noite toda de uma pessoa para Fortaleza para ir para a UTI. Quando eu chego, não é para a UTI, eu vejo meu filho no caixão, no velório. Você imagina um choque. Se abraçar seu filho, depois eu ver no velório. Qual a imagem que eu levo? É a cena do velório ou do abraço? Eu estava comigo do abraço. Eu acompanhei o nascimento dele e acompanhei o último momento dele. Então ele me deu esse privilégio. E a memória desse privilégio, desse amor que eu tenho para ele, pelo Breno eterno, vai ficar na minha mente. É a trajetória que eu aproveitei com ele. E se ele veio para ser meu filho, é porque ele deveria estar comigo o tempo que foi necessário estar.
aqui nesse plano. No futuro nos encontramos em algum lugar. A doutrina espírita, ela nos explica que muitas vezes as nossas responsabilidades, elas são muito maiores do que nós imaginamos que elas assim o sejam. As pessoas que de maneira perversa maquinam, estimulam comportamentos de risco, comportamentos autodestrutivos pela lei de ação e reação, nós iremos sim responder pelas nossas condutas. Ainda hoje, confira como podemos usar a comunicação para alcançar um planeta de regeneração. Não saia daí, a gente volta já.